17ª sessão ordinária, realizada dia 28 de maio de 2018. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de presença. Elias dos Santos, Fábio Aparecido Ludevir Chilete, Cão do Açougue, Guilherme Souza Campos, Jefferson Luiz, Luciano da Saúde, Luiz Anco Neto, Luiz Carlos Capa, Tony Silva, Rodrigo Falsetti, Tomás Caveanha. Havendo o número regimental, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao nobre vereador Natalino Tony Silva que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos e a todas, funcionários, presidente, jornal, a imprensa, todos, boa noite. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramai a minha queixa perante a sua face. Expus-lhes a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhai para a minha direita e vi-mas, mas havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livrai-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Palavra do Senhor. Pode perguntar. Passamos ao expediente. Em discussão única, a ata da 16ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada dia 21 de maio de 2018. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria constante do expediente. Projeto de lei número 49/2018. Institui a Semana do Municipal da Juventude e da Outras Providências. Vereador Natalino Tony Silva. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Requerimento número 132/2018. Propõe inserção em ato de voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carlos de Matos. Vereador Elias dos Santos. Esta presidência defere o presente requerimento e determinará a sua remessa à família enlutada. Requerimento número 133/2018. Requer informação ao chefe do Executivo Municipal sobre a deflagração de procedimento licitatório para a contratação de empresa e exploração do serviço público de transporte coletivo de passageiro urbano deste município. Vereador Guilherme de Souza Campos. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Requerimento número 134/2018. Requer informação
ao chefe do Executivo Municipal sobre execução de pavimentação asfáltica do Jardim Damasco. Vereador Guilherme de Souza Campos. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifeste. Aprovado. Requerimento número 135, 2018. Requer a inserção em atos e votos, congratulações e aplausos com a DIG pela eficiente atuação na prisão do criminoso que invadiu e roubar a residência do ex-vereador de Mogi Guaçu, vereador Tomás de Oliveira Cavianha. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Requerimento número 137, 2018. Propõe inserção em ato de voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Odilo Gonçalves Trujillo, vereador Guilherme de Souza Campos. Esta presidência defere o presente requerimento e determinará a sua remessa à família enlutada. Requerimento 138, 2018. Propõe a inserção em ato de voto profundo pesar pelo falecimento do senhor João Batista Cibele, vereador Luiz Anco Neto. Essa presidência defere o presente requerimento e determinará a sua remessa à família enlutada. Morreu. Foi enterrado hoje cedo. Foi lá na paróquia, lá no salão. Você quer Trujillo, né? Satisfeitas as exigências regimentais, defiro as indicações apresentadas pelos senhores vereadores e determinarei à Secretaria da Casa a posterior remessa das mesmas ao excelentíssimo senhor chefe do Executivo Municipal. Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Em discussão única, o projeto de resolução número 1 de 2018, de autoria do vereador Luciano Firmino Vieira, que cria a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública de Qualidade na Câmara Municipal de Mogi Guaçu. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Encerrada a votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, passamos ao tema livre. O Rodrigo. Nossa, não marquei meu nome, hein? Tá. Por 10 minutos, o novo vereador Luiz Anco Neto. Boa noite, senhoras e senhores, caros colegas, senhor presidente, Rodrigo. Subo essa noite, na segunda-feira passada, estava se iniciando no nosso país uma paralisação dos caminhoneiros. Eu até, na ocasião, fiz o comentário que começaria até a colocar o álcool, porque achava mais do que justa a reivindicação desses caminhoneiros. E eu não podia deixar de subir essa noite nessa tribuna para relatar e comentar dessa paralisação. Devo até confessar, o senhor presidente, que eu não acreditava que ia durar os 8 dias que essa greve está durando. E posso dizer que está superando qualquer expectativa no sentido de mostrar que os caminhoneiros têm um papel neste país fundamental. São eles que levam toda a mercadoria, insumos hospitalares, o próprio diesel e gasolina
que hoje a gente sente muito a falta desses profissionais que, diferente do que pensávamos, que tivesse algum líder, um sindicato, algum partido ou algum político por detrás, não. Eles pararam por uma necessidade. Necessidade essa de que não tinham mais condições de rodar com o valor que estava sendo praticado do frete e não tinha também como aumentar porque os empresários estavam sendo sufocados. E vinham fazendo as suas reivindicações há tempos, não é uma coisa que surgiu agora. Acontece que não deram o devido respeito e o valor aos caminhoneiros. E o que acabou acontecendo? Foi essa paralisação e de uma forma diferente do que a gente até hoje viu. É uma categoria toda parada. Eles não estão impedindo o direito de ir e vir de ninguém. Quando se fala que é uma mercadoria importante para a vida, tem todo o seu caminho, o seu trajeto liberado. Ontem a televisão, a Rede Globo fez uma reportagem de um transporte para o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, de oxigênio para o hospital. Em nenhum momento foi impedido de chegar, mas na verdade o que acontece é que os caminhoneiros cruzaram o braço. E aí não tem Polícia Federal, não tem Polícia Militar, não tem Polícia Civil, não tem Exército que dê conta, porque eles são muitos. E são mais do que muitos, importantíssimo, é eles que levam tudo, a mercadoria. Hoje nós não temos como pegar nosso carro, chegar numa refinaria, enche o tanque do carro, ou ir lá na roça e falar, quero 1 quilo de batata, certo? Então nós ficamos, sim, nós estamos lutando, pedindo, porque essa reivindicação que eles estão pedindo, que é a queda no preço do pedágio, do óleo diesel, da própria gasolina, mais segurança, isso vai refletir para nós, porque as nossas mercadorias, se eles conseguirem o objetivo, nós vamos ter também essas mercadorias com preços melhores praticados pelo comércio. Então, nós precisamos começar a refletir, a dar mais atenção a essas reivindicações, não só dos caminhoneiros, mas do comércio também, que vem sendo, pagando uma carga tributária absurda. Então, precisamos sim fazer uma reforma tributária nesse país, que tanto se fala nos anos que antecedem uma eleição, e quando chega, a gente não vê nenhuma mudança. Nós estamos vendo aí todo mundo preocupado, mas quando a gente olha para um SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que não funciona, certo? Quando uma cirurgia eletiva chega a demorar mais de 2 anos, e os impostos que pagamos, certo? Quando a gente, muitas vezes, nós precisamos de segurança, ela falha, o transporte muitas vezes é falho. Então eu acho que é a hora de nós colocarmos a mão na cabeça, refletirmos, pensarmos. Temos uma eleição agora pela frente para escolher presidente, governadores, deputados estadual, federal, senadores. É a hora de nós refletirmos, que os bons continuem, mas que os maus sejam retirados. Diria até que precisamos sim de pessoas que falem, mas falem com coerência, certo? Não fale o que a população em si gosta de escutar, mas sim que são as verdades que podem ser feitas e realizadas. Então, fica aqui, eu só queria fazer esse desabafo aqui e dizer que os caminhoneiros estão fazendo uma paralisação muito organizada, e tudo pela rede social e sem ter um líder por detrás. Eles estão de parabéns.
Continuando pelo tema livre, por 10 minutos, o vereador Guilherme de Souza Campos. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, público que nos acompanha nesta noite, também as pessoas que nos acompanham através da Câmara online, o meu boa noite. Senhor presidente, o que me traz na tribuna na noite de hoje é para dizer, senhor presidente, conforme a gente viu pelo jornal aí desse último final de semana, que é com relação à falta de atendimento médico no PSF do Jardim Fantinato. Então, como nós vimos aí na reportagem, que os 2 médicos saíram de férias ao mesmo tempo, e sendo assim, senhor presidente, deixando aí as pessoas daquela região sem atendimento médico desde o dia 17 de maio, se eu não estou equivocado. Senhor presidente, e o pior para mim foi a alegação da Secretaria da Saúde dizendo que isso aconteceu por ordem do Ministério da Saúde. Agora, querem enganar quem? Eu não fiquei convencido disso. Eu acredito que a população também não. Tenho certeza, senhor presidente, que não foi isso que aconteceu. Para mim, faltou programação, faltou gerenciamento da Secretaria da Saúde. Eu tenho certeza que houve falhas na escala. Então, senhor presidente, falo aqui à Secretaria da Saúde que precisa reconhecer que houve erro, houve alguma negligência da parte deles. Agora, querer jogar a responsabilidade no Ministério da Saúde é um absurdo e uma tamanha irresponsabilidade da Secretaria da Saúde de Mogi Guaçu. Senhor presidente, nós temos aí no município outros PSFs com médicos também do Ministério da Saúde. Então, tinha que ter tido uma programação nesse sentido, dava para ter feito uma programação nesse sentido, e sem deixar com que os 2 médicos do PSF do Fantinato ficassem desguarnecidos. Então, aquela população, nós recebemos ligação, estava eu, Natalino, juntos, o pessoal ligando para a gente, ligando para o vereador Natalino também, o pastor Elias, o Luciano, e reclamando e dizendo da dificuldade daquelas pessoas que iam até lá e não tinham atendimento, tendo que se deslocarem até o PPA. Então, senhor presidente, uma situação difícil. Agora, se mais médicos entrarem de férias aí, então a cidade, os PSF vão ficar sem atendimento para as pessoas? Acho que não é por aí. Então espero aí que a Secretaria fique atento para isso, para que façam realmente uma programação melhor, para que pessoas da nossa cidade não fiquem sem atendimento. Porque nós estamos falando de saúde. E saúde não se brinca, né? Então, fica aqui o meu desabafo e o meu pedido à Secretaria da Saúde para que isso não aconteça mais. Senhor presidente, eu apresentei um requerimento que foi aprovado no dia de hoje, no qual eu agradeço todos os vereadores que votaram também favoráveis a este requerimento, que é com relação ao transporte público de Mogi Guaçu. O secretário de Obras esteve aqui no ano passado, no dia 15 de setembro de 2017, dizendo que teria licitação do transporte público de Mogi Guaçu ainda no ano de 2017. Então, o secretário de Obras disse aqui nesta Casa de Leis, e foi no dia de uma audiência, que o processo licitatório, ele estava calculando que
dentro de 60 a 90 dias estava tudo pronto. Então, senhor presidente, a conta não está batendo, né? Ele falou de 60 a 90, nós já estamos indo para 8 meses, 9 meses. E aí nós não sabemos, não temos conhecimento de como está aí o procedimento licitatório. Nós não sabemos. Então é importante que o secretário de obra nos informe sobre essa situação aqui em Mogi Guaçu, porque nós sabemos que a situação do transporte hoje tem algumas deficiências, a gente tem sido cobrados também, ônibus sucateados, passagem cara, vários pontos de ônibus que não tem cobertura, principalmente na zona sul da cidade, não tem a cobertura, não tem um assento. Então nós precisamos ficar atentos para isso, para que ocorra o quanto antes essa nova licitação, para que aconteça como em Mojimirim, como melhorou lá significativamente o transporte público daquela cidade. Senhor presidente, eu vi uma nota da Prefeitura de Mogi Guaçu no dia de hoje, onde a Prefeitura pede para que dê-se prioridade para os abastecimentos dos carros oficiais, né? E hoje eu vi, agora à tarde, vi um vídeo de um funcionário público levando o seu carro particular. Então, senhor presidente, a nota oficial aqui é bem clara do prefeito, né? É para veículos oficiais que estão a serviço da população e não para abastecer o carro particular do cidadão que é funcionário público. Então, eu pediria aí essa atenção e esse cuidado e esse respeito, porque isso não pode acontecer, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, senhor presidente. Era isso. Depois, se precisar, eu volto pela liderança. Continuando pelo tema livre, por 10 minutos, o vereador Natalino Tony Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, eu venho nessa tribuna, como a gente foi procurado realmente aí pelo pessoal aí que faz o uso lá do posto de saúde do Zanibone, do Fantinato, aí veio trazer realmente essa preocupação de todos nós da casa, que é os 2 médicos de férias. Então, eu gostaria que esse problema fosse sanado, para que possa voltar realmente, novamente, como vinha vindo, colocar os médicos lá para fazer o atendimento daquelas pessoas que tanto precisa também. Aí, eu tenho certeza que isso vai ser feito. E eu gostaria também, presidente, de comentar a respeito do que está acontecendo no nosso país, um fato, assim, vamos dizer, inédito, que a gente nunca viu uma paralisação tão grande, dessa dimensão, e os caminhoneiros estão aí, como Vossa Excelência disse, está aí fazendo a sua manifestação ordenamente, colocando aí somente o ponto de vista deles, que eu tenho certeza que leva a nossa riqueza, que é o caminhoneiro que leva aí faz todo o transporte de tudo aquilo, que na roça, quem planta, enfim, é feito aí o transporte via aí caminhoneiro. E é difícil, a gente comentar alguma coisa, porque o povo, acaba também sofrendo, porque falta a gasolina, falta
alguns alimentos, alguns, né, insumos aí para os hospitais, mas enfim, eu acho que eles estão fazendo algo inédito no país, é uma manifestação ordeira que o povo, né, está, né, sabendo que eles estão reivindicando devido aos pedágio alto, devido aí como se diz, é complicado, né? É uma situação complicada, mas enfim, os caminhoneiros eu acho que estão fazendo aí a sua parte para poder realmente mudar a sua categoria. Eu sei que muitas empresas grandes até suportam mais, né? Mas tem as empresas menores que acabam aí também passando por momentos difíceis com uma paralisação dessa, né? Mas eu tenho certeza que tudo vai se resolver e vai ser bom para todos. Eu acho que para o povo brasileiro, eu acho que essa manifestação vai ser boa para o povo brasileiro, que se resolva quanto antes possível, né, a situação aí dos caminhoneiros, a situação do nosso país, para que possamos voltar aí o nosso dia a dia normal, que deve levar alguns dias ainda para acertar e voltar à normalidade, mas tenho certeza que tudo vai ser da melhor forma possível. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo Falsetti. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, também gostaria de, como todos os vereadores já iniciaram a fala aqui, sobre a greve dos caminhoneiros, que estamos aí acompanhando dia a dia e que preocupa realmente toda a população. Movimento legítimo, para realmente a população e o governo, principalmente, claro que sabia da importância dos caminhoneiros, mas não esperava que chegasse a esse ponto, né? Movimento muito bem organizado, movimento sem envolvimento político, que é o mais importante, sem sindicato, sem nada. Movimento realmente organizado por WhatsApp, rede social entre eles, para mostrar a força dos caminhoneiros. Tenho certeza que também um direito deles, uma greve legal, como eu falei, e que se tome aí algumas atitudes para que eles realmente possam trabalhar e levar o sustento à família, porque do jeito que está, realmente estão pagando para trabalhar. E afeta isso aí todas as cidades, todo o brasileiro, toda a população. Mogi Guaçu não é diferente, a gente vê dia a dia aí, quando chega combustível no posto de gasolina, quilômetros de fila, mais de 2, 3 horas aí, a pessoa fica na fila, depois de repente já acaba o combustível. E é uma preocupação geral dos pais, dos alunos, da saúde, mas o município tem soltado algumas notas pontuais para que se resolva isso aí, para que se realmente amenize e deixa todos informados, a população informada. Hoje alguns professores me procuraram da preocupação, porque o professor às vezes ele trabalha em 3, 4 escolas, ou na zona rural, que é uma distância muito grande, mas a secretária de Educação, o prefeito, no qual eu bati um papo com ele hoje antes de vir para a sessão, o chefe de gabinete, o Dr. Fábio do Jurídico, Paulo da Comunicação, estavam todos reunidos no gabinete discutindo esse assunto, dizendo que será informado dia a dia, uma nota realmente, e que caso os professores aí realmente não tenham essa condição de trabalho, dependendo da distância, será analisado caso a caso, para que não se tome nenhuma medida rígida, e a Secretaria com certeza está entendendo o problema que o país enfrenta. Senhor presidente, também gostaria de dizer que eu conversei com o secretário de Obras, Salvador Francelli, é um problema no bairro Santa Rita, onde foi feito por uma empresa uma ligação de água para que se levasse ao Barripé Amarelo, e alguns moradores me procuraram, que realmente ficou uma parte sem ser feito serviço, tem um buraco lá de uns 200, 300 metros de comprimento, e um buraco muito perigoso, mas a SOV já fez uma notificação à empresa responsável, e também a empresa se prontificou a estar realizando o serviço.
Um outro assunto, senhor presidente, as pessoas têm perguntado, chegando aí a época de eleição, né, se eu sou candidato, ligam, mandam mensagem. Eu não sou candidato, coloquei meu nome à disposição, como nós políticos fazemos a disposição do partido, da população, como pré-candidato, mas deixo bem claro aqui que não sou candidato a nada. Hoje nessa casa nós temos aí o único vereador que já oficializou, que é o vereador Natalino, deputado estadual. É um ótimo nome, tenho certeza aí que terá uma excelente votação. Vem fazendo um trabalho brilhante. O vereador Luciano também está estudando, né, vereador Luciano? Ainda não confirmou, mas pode ser também mais uma opção aí. Mas eu, senhor presidente, não sou candidato, tá? Então, já deixar bem claro aí, porque a pessoa para na rua, você é candidato, não sou candidato a nada, sou do PTB, depois vamos sentar com o líder do PTB, com o presidente do PTB, para definir os apoios futuros aí. Também, senhor presidente, queria encerrar aí dizendo aí que a gente espera, realmente a semana é curta, né? Quinta e sexta tem feriado, que a situação se normalize para que toda a população aí não tenha maiores prejuízos, mas às vezes para uma grande mudança é preciso perder algumas coisas para que se conquiste alguma coisa, né? Na guerra você sempre tem a perca para conquistar uma vitória. Então é isso que o caminhoneiro realmente eles estão fazendo. Mas se Deus quiser, logo voltará ao normal. Obrigado, senhor presidente. Pela liderança do PROS, vereador Jefferson Luiz, por 8 minutos. Senhor presidente, caros vereadores, população presente, imprensa, população que acompanha a Câmara Online. Presidente, só quero esclarecer aqui um ponto que foi levantado pelo vereador Guilherme em relação ao transporte coletivo, que de fato o secretário esteve nessa casa e comentou da necessidade que nós temos de fazer uma nova licitação para o transporte coletivo de Mogi Guaçu. Haja vista, presidente, que a empresa foi vendida. Então, quando a empresa que comprou, a empresa que ganhou a concorrência pública na cidade, quis continuar com a concessão, por motivos óbvios e jurídico, não é permitido. E sim, precisa-se ser feito outra licitação. E todo o aspecto, os fatores jurídicos, estão sendo preparados para isso. Agora, pelo que consta, como diz o Guilherme, para resolver igual Mojimirim, não é da mesma maneira que nós vamos resolver aqui. Nós vamos fazer o correto, a licitação. Porque em Mogi não foi feita a licitação. Foi dado continuidade no contrato com a empresa nova. Não seremos nós que vamos julgar ou analisar qualquer coisa, mas aqui está embasado na análise jurídica técnica competente para que seja feito o correto. Inclusive, consultado a própria promotoria, que está a par do assunto e acompanhando tudo. Lembrando, sem nenhum prejuízo para a população no que diz respeito ao transporte público, que é o mais importante. Outro ponto importante é sobre o guarda, que o vereador citou aqui. Nós temos a obrigação, o dever muitas vezes de questionar, de fiscalizar, de apontar, mas temos também o mesmo dever, comprometimento e responsabilidade em analisar e ouvir todos os lados e saber o que de fato está acontecendo. Quando o vereador trouxe essa informação, eu fiz questão de ouvir o outro lado, a outra informação. Não só o que preliminarmente chegou para a Câmara. E o que consta, presidente, inclusive, o próprio guarda fala que o gerente do posto é testemunha dele, no caso, é que a mulher do guarda civil municipal estava na fila. E ele estava acompanhando e foi só na hora que chegou a vez dela. E com uma situação, a filha do guarda estava no carro, precisando do atendimento hospitalar, indo para o hospital, onde se encontra nesse momento no hospital. Então, presidente, eu aqui
apoio essa iniciativa, ouvindo esse lado, que não furou fila. Inclusive, ele relata que eu tive tranquilidade, sabendo que estava sendo filmado, porque não cortei fila, e o gerente do posto é a prova. Então, eu faço questão sempre de ouvir as duas versões. É importante a gente ter essa cautela para apontar o dedo, para julgar ou questionar a idoneidade ou a moral de alguém. Eu sei que não é a intenção de ninguém fazer isso, mas quando a gente traz a público um fato desse, sem a prévia tentativa de buscar os outros lados, já expõe um servidor íntegro como o nosso Guarda Civil Municipal. E todos os fatos que eu falei aqui estão à disposição também de todos os vereadores, no comando da Guarda Municipal, que a partir de amanhã está tomando todas as providências em relação a isso. E lembrando, Guilherme, que o vereador fala do decreto do prefeito. Obviamente, o decreto do prefeito não cita este tipo de iniciativa. No entanto, o ocorrido foi antes do decreto do prefeito. O caso se deu antes do prefeito fazer o decreto. Isso é comprovado, inclusive, pelas filmagens do posto, pelo horário que foi expedido o decreto municipal. Presidente, é claro que nós não podemos aqui deixar de comentar esse momento difícil, talvez um dos mais dolorosos para a nação brasileira, e nós, como os brasileiros, patriotas, guaçuanos e apaixonados pelo nosso país e pela nossa cidade, torcemos sempre e oramos para que o melhor para o povo prevaleça sempre. É necessário, é natural, um país que paga a maior carga tributária do mundo e muitas vezes não vê o serviço voltar para o cidadão como deveria, que em alguns momentos precisam de decisões extraordinárias para ter respostas extraordinárias. E eu vejo que foi isso que aconteceu com a categoria dos caminhoneiros e todos aqueles que em volta da categoria estão. No entanto, o que eu tenho para destacar, além da nossa paixão pelo Brasil e pelo Mogi Guaçu, é o trabalho sério e dedicado e comprometido com toda a dificuldade que o país está tendo, Mogi Guaçu está fazendo. Antes, é claro, do decreto do prefeito, ele já estava em sincronia, em reunião com todos os secretários do município e com agentes da cidade e alguns, inclusive, do Estado, para garantir o melhor atendimento para o povo de Mogi Guaçu perante as condições limitantes que nós temos nesse momento, especialmente no que diz respeito à falta de combustível. Para garantir combustível para as ambulâncias, para a coleta de lixo, o atendimento nas escolas, nas creches, a alimentação das crianças, e o prefeito se dedicou muito, junto com os secretários, para esse atendimento. E é claro que nós estamos monitorando todo o acontecimento do Estado de São Paulo e do Brasil, que cada fato novo exige uma tratativa, uma atitude nova. Mas até o momento o que nós temos percebido, o que é essencial, o que é necessário para o momento, Mogi Guaçu está sendo suprida. E isso se dá pela seriedade do trabalho da administração municipal. Repito, presidente, nós queremos o melhor para o país e trabalharemos para isso, assim como para o nosso município. E nesse momento o nosso dever não é buscar o caos, é buscar soluções que venham a favorecer a população guaçuana. A necessidade que ela tem muitas vezes na emergência e na urgência. Como a luta que nós estamos fazendo para garantir o combustível das ambulâncias, para garantir os remédios, para garantir o alimento, para garantir, no dia de hoje, no dia de amanhã e no dia de quarta-feira, o atendimento das creches e das escolas. Então, dentro das possibilidades, Mogi Guaçu segue com o rigor, com a tentativa de melhor atender a população perante as nossas condições que passa o Estado de São Paulo, que passa o Brasil. A nós, presidente, compete o comprometimento com o nosso povo da nossa cidade. O comprometimento em servi-los e representá-los no meio da dificuldade. E, ao mesmo tempo, torcer, orar, dialogar para que prevaleça o bom senso, a ordem e o progresso, como claramente diz
a bandeira do nosso país, que é o desejo de todos os brasileiros, presidente. Um Brasil melhor para todos. Ordem para o Brasil, progresso para os brasileiros. Presidente, depois eu volto pela liderança do prefeito. Muito obrigado. Pela liderança do PSD, por 8 minutos, vereador Guilherme de Souza Campos. Senhor presidente, quero deixar bem claro ao vereador Jefferson que eu nem falei aqui nessa tribuna que se tratava de um guarda civil municipal. Quem deu essa notícia foi o próprio vereador Jefferson Luiz, né? Então eu não fiz aqui e nem julguei nenhuma pessoa, vereador Jefferson Luiz, tá? Eu fiz um apelo aqui na tribuna nesta noite para que pessoas da administração municipal, para que funcionários públicos tenham bom senso nesse momento. Eu não julguei nenhum. Se ele fez certo, se ele fez errado, quais as razões dele. Você trouxe a razão dele. Eu pedi aqui um bom senso das pessoas que fazem parte da administração pública, que são funcionários da administração pública, para que sigam a ordem da administração municipal, que fez uma nota oficial. Para que tenham bom senso. Para que dê prioridade aos carros do poder público, que é a serviço da população de Mogi Guaçu. Então eu não julguei ninguém aqui, quero deixar bem claro que eu nem citei que se tratava de um guarda civil municipal. Ele trouxe a notícia que era um guarda civil municipal. Então eu tive até essa delicadeza. Senhor presidente, ele falou aqui, senhor presidente, que com relação ao transporte público, a população de Mogi Guaçu não tem prejuízo. Tem prejuízo sim. As pessoas que ficam no sol, como que não tem prejuízo? Que não tem cobertura? As pessoas que em dia de chuva não tem onde ficar, as pessoas que não têm banco para sentar, como que não tem prejuízo? Eu não sei de que forma que foi na cidade onde o foi feito, não sei. Ele trouxe a informação, como ele é bem informado. Mas lá, que hoje o transporte lá é melhor do que aqui, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Agora, quem prometeu que a licitação sairia de 60 a 90 dias, não fui eu. Foi o secretário de obras numa audiência aqui em setembro. Então, setembro para maio, vamos lá, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, são 8 meses. 8 meses. E pelo jeito esse ano também não vai sair. Agora, senhor presidente, com relação à falta dos médicos no PSF do Frontinato, eu não vi o vereador aqui dizer. Eu não vi. Então, senhor presidente, não poderia deixar de falar, rebater algumas coisas que eu não concordei na fala do líder do senhor prefeito. Muito obrigado. Pela liderança do prefeito, por 15 minutos, o vereador Jefferson Luiz. Presidente, só continuando aqui então, quando eu falo que não teve prejuízo do transporte coletivo, é porque as linhas, o andamento, os bairros estão sendo atendidos. É claro, obviamente, nesse momento atípico que o Brasil passa e Mogi Guaçu não é diferente, as possibilidades, a realidade foi expostas no decreto do prefeito sobre a necessidade de adaptação. Agora, quem traz como modelo a ser seguido foi o vereador Guilherme, trazendo o exemplo de Mojimirim. Como o Mojimirim fez, não é o correto, inclusive sobre a orientação da promotoria, por isso que vai ser feito aqui do âmbito jurídico, legal, através de concorrência pública, abertura de licitação pública. Essa é a iniciativa, mas eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, que é a preocupação da população, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A estrutura do transporte coletivo, na hora que vinha a licitação, é o atendimento à população. Hoje, ela está sendo atendida. E diga-se de passagem, a empresa que tentou vir aqui, e até antes da continuidade do contrato de Mojimirim, é a mesma. Então, eu não vejo nenhuma envergadura para dizer que Mojimirim tem um transporte excepcional e Mogi Guaçu não, exceto uma vertente política, que sempre olha para Mojimirim, que lá é tudo melhor, e aqui não. Por quê? Por âmbitos políticos. O político que está lá eu gosto, então tudo serve. O político que está aqui eu não gosto, então nada serve. É o que eu vejo.
mas eu entendo a preocupação e precisamos trabalhar para resolver logo essa questão da licitação, que é o que está sendo feito. É claro e notório que hoje, que esse momento do país, é o momento agora de analisar as prioridades que exige, como eu falei, o atendimento, a saúde, a educação, a segurança pública, que é um fator decisivo. O que nós precisamos garantir para evitar que o pior aconteça na cidade? Coleta de lixo, segurança para a população, atendimento à saúde pública, urgência e emergência no momento de dificuldade, atendimento à educação, que é o esforço que nós estamos trabalhando para manter. Tá? Hoje eu vi, presidente, o prefeito de São Paulo falando que o prejuízo em São Paulo já passa da ordem de 150 milhões de reais. E eu já pedi aqui uma sugestão que eu dei para o secretário da Fazenda para fazer a análise do nosso. Obviamente que nós teremos também, e isso vai impactar no decorrer do ano, no decorrer da prestação de serviço, claramente. E a nossa preocupação é com os pagamentos, com os compromissos assumidos. Porque nós temos um orçamento que vai ter um declínio de arrecadação, certamente. Não sabemos precisar quanto já teve e até onde chegará, mas vai ter. Nós vimos hoje o noticiário de algumas empresas que claramente têm, de maneira muito significativa, diminuído o seu atendimento, algumas optados até pela paralisação. Então isso vai ter um reflexo na nossa cidade e no nosso município. E nesse momento nós precisamos estar juntos para o atendimento à população. Claro. Agora, em relação ao médico do posto, o meu comentário é a resposta da Secretaria da Saúde. Teve uma escala que ela orientou o vereador que teve dificuldade junto ao Ministério da Saúde em Brasília. Essa é a resposta oficial. Se a própria Secretaria da Saúde dá uma resposta, talvez eu não preciso vir aqui e reafirmar o que a Secretaria falou. Ela é a competente, a autoridade na saúde pública e trabalha diariamente para servir os guaçuanos. Então está a explicação da Secretaria da Saúde que foi explicada a Vossa Excelência. Presidente, ainda falando de uma dificuldade, eu quero trazer aqui para os companheiros, para os vereadores, são pequenos, ou não tão pequenos assim, casos que de repente têm feito da população brasileira um descrédito com a classe política, um descrédito com a esperança de avançar do nosso país que nós precisamos. Por que eu estou falando? Eu recebi uma informação hoje que eu fiquei muito chateado da forma que é conduzido algumas coisas no Brasil, que são tipicamente do Brasil. Onde eu quero chegar? Tive uma informação hoje do comando da Guarda Civil Municipal, e vou tentar, e já pedi para a assessoria jurídica fazer uma análise, e peço aqui o apoio dos vereadores, para ver onde nós podemos somar. Vejam bem, que os guardas municipais, quando recebem, presidente, ocorrências na zona rural, ocorrências essas, obviamente, que são urgentes. Se temos dificuldade na cidade, precisamos chamar a guarda, imagina na zona rural. Imagina a agilidade que uma viatura, que o guarda precisa ter pela distância para chegar na ocorrência, para chegar no âmbito rural. E pasmem os senhores, a viatura, quando ela vai para a zona rural, pegando a pista, pegando um caminho muitas vezes, quando ela passa em um radar que é da concessionária, que é do Estado, ela está sendo multada. Multar uma viatura no atendimento do cidadão que precisa de uma necessidade urgente, e essa multa fica com o guarda. Presidente, esse é o tipo de assunto que quando a gente fala para alguém de fora desse país, ele não entende. Como que o Estado trabalha contra o município? Como que o Estado penaliza o cidadão? Porque qual que é a tratativa, então? Ir devagar numa ocorrência? Reduzir nos pontos que tem radar e correr o risco também nos pontos que são os radares móveis? O comando, a secretaria tentou, junto à DER,
junto ao Estado, um apoio, uma ingerência para resolvermos de maneira pacífica, harmônica e dentro do âmbito de parceria. E não conseguiu. O Estado não acatou. O Estado acredita ser legítimo multar uma viatura no atendimento de uma ocorrência, a zona rural, que pode estar com um bandido, com um meliante dentro da casa deles. No nosso país, essas pessoas já não têm a condição legal de ter um armamento para se defender, e eu defendo legítima essa reivindicação, pela distância que é, pela dificuldade, devem ter um armamento, deve ser elevada a sério essa questão no Brasil, mas não podem. Precisam da Guarda Civil Municipal para o atendimento da ocorrência. E já tem o tempo da demora, presidente. E agora, mais um entrave. E agora, mais uma dificuldade. Então peço, presidente, encarecidamente, que nós, juntos, tentamos... Nós não podemos fazer projeto de lei sobre isso, não temos competência para legislar sobre o Estado de São Paulo, é claro isso, entendeu? Mas peço que nós façamos um ofício para o presidente da Assembleia Legislativa, o Cauê Macris, para os deputados do Estado, para o governador Márcio França, porque do mesmo jeito que Mogi Guaçu tem essa dificuldade, os 645 municípios do Estado de São Paulo também, porque tem área rural, e a régua tem a mesma medida para todos, presidente. Então, é uma bandeira justa e que merece ser defendida. Defender nesse momento o guarda é defender a população. Porque o que vai se esperar de um atendimento que você tem que ir da maneira normal, algo que não é normal, porque uma ocorrência não é normal, é algo extraordinário, que exige uma velocidade diferente. Qual será o próximo passo? Multar também as ambulâncias? Não é correto. Eu acredito que é esse tipo de iniciativas peculiar ao Brasil que deixa a população extremamente estarrecida com os políticos, extremamente estarrecidas com o Estado brasileiro. Além da burocracia que nós temos, é claramente trabalhar contra o cidadão. É trabalhar contra aquele que quer servir o cidadão. Eu irei levantar essa bandeira em defesa da população guaçuana, em defesa da população do nosso Estado, em defesa dos guardas civis municipais, em defesa do que é correto, do que é certo, que é o que nós queremos aqui, presidente. Então fica esse desabafo e também a nossa iniciativa a partir do dia da manhã, junto ao Estado de São Paulo, para que façamos uma mobilização que chegue a sensibilizar o governador, ao presidente da Assembleia Legislativa, aos deputados estaduais, para que revertamos coisas desta magnitude. Porque essa não é a única. Como eu citei, tem a burocracia, tem uma, mas essa entrou na pauta deste vereador e agora aqui da Câmara Municipal. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais nenhum orador inscrito, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária, a realizar-se dia 4 de junho de 2018, segunda-feira, às 19 horas. Está encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Não deu resposta. Não me deu resposta ainda. Vamos trabalhar em cima. Ô Zé, você passou...